Além do autoexame, qual a periodicidade, vamos chamar assim, ideal para se fazer exames de rotina? A mamografia, a ultrassonografia ou, em alguns casos até, penso eu, a ressonância magnética. E qual a diferença desses exames? Se há exames indicados para uma certa idade, um determinado tipo de mama. Eu já ouvi muita coisa, né? Que a ultrassonografia é para esse tipo, a mamografia é para essa idade. Então vamos lá, existe uma idade, qual a periodicidade? E se o senhor puder nos explicar a diferença desses laudos, desses exames. Vamos começar pela mais importante, que é a mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama. A mamografia ela vai depender do contraste de cor entre branco e preto. Preto a gordura, branco glândula mamária e câncer branco. Então a mama muito jovem, ela é muito densa, ela é muito branca no exame de mamografia e não dá o contraste. Por isso que é definido após os 40. A gente sabe que idealmente a mama vai ficar melhor para a mamografia após os 50, mas após os 40 é o preconizado. Há uma dúvida entre o que se diz Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer e outras entidades médicas pelo mundo, se é anual após os 40 ou bianual. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza anual após os 40 anos. Se ela tivesse se ela tem câncer de mama familiar direto, né, de primeiro grau, ali com menos de 40 anos, ela vai fazer antes também. Pode fazer aos 30, pode fazer aos 35. Então é muito importante essa sensibilidade de que câncer não tem data para aparecer. Estatisticamente aparece mais depois dos 40, 50 anos, mas pode acontecer em idades mais precoces. O ultrassom, justamente porque ele vai muito bem na mama densa, ele pode ser feito a qualquer momento. Então uma mulher jovem, lá com seus 15 anos, pode ter um nódulo de mama, vai fazer ultrassom. Então o ultrassom tem esse espaço e ele se complementa com a mamografia na maioria das vezes, porque a mamografia é muito boa para ver microossificação, para ver alguns tipos de nódulo, mas ela não consegue dizer quando o nódulo é muito redondinho, se ele é de água, que é um cisto, que o ultrassom faz essa diferença, ou se ele é sólido. Portanto, muitas vezes é necessário a complementação do ultrassom com a mamografia. No caso da ressonância, ela acaba desempatando quando há uma dúvida. E tem casos específicos, como tem prótese de mama, tem situações que a gente quer estudar se tem mais algum foco de câncer de mama, a paciente já fez o diagnóstico. Então, praticamente toda paciente que faz um diagnóstico de câncer de mama, é importante que ela faça uma ressonância para conseguir ter uma melhor compreensão da extensão da doença sobre as mamas. Mas não é um exame de rotina. É muito importante dizer isso, porque há muitas vezes um exagero na ressonância como exame e ele dá muito falso positivo. O que é? Ela pode levantar uma suspeita que, na verdade, é apenas uma alteração benigna da mama e criar um estresse desnecessário e o que o ultrassom simples poderia já ter resolvido desde o início.